morning, students. How are you? Let's begin a new class and a new unit. So, let's see some parts of this unit today, ok? Turma, é o seguinte, nessa unidade nós temos alguns conteúdos como o uso do futuro, mas não vamos ver agora. O uso do have to e também vocabulário, que são expressões basicamente relacionadas à nossa rotina, às nossas atividades do lar. Então nós vamos focar especificamente hoje no have to e nessas atividades relacionadas à nossa rotina, ok? A nossa unidade é essa, né? Nós começamos novamente com o texto. Aqui no texto nós temos uma família conversando na sala e depois a gente fala um pouquinho sobre esse texto. Então vamos lá. Como eu disse, focando então, começando com have to, ter que. Turma, uma coisa bem importante para a gente pensar aqui é que a gente já estudou have, o verbo ter. Quando nós estudamos ele junto com o conteúdo do Simple Present. Então a gente estudou esse verbo como sendo o verbo principal da oração. Agora ele vai aparecer tendo um outro papel. Nós vamos estudar ele como uma forma de dizer que nós temos obrigação de fazer alguma coisa. Então ele vai aparecer com mais outro verbo. Por exemplo, eu vou usar agora esse have to no seguinte sentido. Eu tenho que estudar. Vejam, tenho que estudar. Então nós usamos dois verbos. E nós vamos retomar alguns pontos para a gente usar adequadamente esse have. Então vamos ver. Bom, eu comecei colocando has to or have to. Vocês estão lembrados? Isso está relacionado ao Simple Present. Quando a gente trata de he, she ou it, né, a terceira pessoa do singular, o verbo termina com S. Porém, o verbo have, ele sofre uma modificação a mais. Não é só colocar o S. Então a gente precisa lembrar esse ponto porque é bem importante para a gente não construir frases incorretamente. Então vejam, eu comecei colocando os pronomes, né? Bom, I, you, have to. Como eu disse para vocês, a nossa preocupação, a mudança é só na terceira pessoa do singular. He, she ou it. Então fica I, you, have to. He, she ou it has to. O we, you e they volta a ser have to. Então, só para a gente lembrar um pouquinho que na terceira pessoa do singular fica sendo has to. Bom, aqui tem um exemplo de uma frase construída no Simple Present, mas com essa ideia de obrigação que é a nossa intenção agora. Então, vejam. I have to swim for 2 hours. O que eu disse aqui? I have to swim for 2 hours. Eu tenho que nadar por 2 horas. Vejam que é um sentido de uma obrigação. Eu vou precisar fazer essa atividade por esse período. Se eu trocar para a linha seguinte, she has to swim for 2 hours. Ela tem que nadar por 2 horas. Vejam que nós temos aqui com essa união uma possibilidade de várias frases. Mudando os pronomes, o restante segue praticamente igual, só muda na terceira pessoa do singular. Vejam, I have to swim, you have to swim, he has to swim, she has to swim, it has to swim, we have to swim for 2 hours, you have to swim for 2 hours, they have to swim for 2 hours. Então é bem fácil, principalmente porque vocês já viram como se usava o have, como se usava o has. Mas agora ele apareceu com um outro sentido, né? Dentro de um outro contexto. Então a gente precisa relembrar.
Outro ponto que a gente precisa observar aqui é que essa mudança aqui na terceira pessoa ocorreu porque, vejam, eu fiz frase afirmativa. Lembrem, a gente só se preocupa com essa troca aqui do have para has na terceira pessoa do singular e em frases afirmativas. Então, o meu título era has to or have to, para a gente pensar nessa estrutura, mas vejam que é só nas frases afirmativas. Aqui eu coloquei outro exemplo para vocês observarem. Viram que quando eu troquei o slide, olha, eu vou voltar. Ó, eu só tirei o finalzinho do exemplo anterior. Então, estou tirando o swim, tirei o for 2 hours e deixei todo o comecinho, porque agora com uma simples troca de partes, eu tenho uma outra oração. Ou, trocando os pronomes aqui, nós formaríamos várias orações, né? Mas vejam que a estrutura é a mesma. I have to write some emails. She has to write some emails. E assim por diante. They have to write some emails. De novo, vejam, é um ponto final, frase afirmativa, usamos o has to para a terceira pessoa do singular. Nesse slide, vejam que eu botei o título Negative Sentences, porque a gente precisa pensar que a gente pode fazer frases negativas, do tipo eu tenho que fazer isso ou eu não tenho que fazer isso, né? Então, eu estou copiando o nosso exemplo anterior. Vejam, I have to wash the dishes. Troquei o finalzinho só. I have to wash the dishes. O que é wash the dishes? Lavar a louça. Então, criei uma frase afirmativa como tinha antes. Mas o nosso objetivo não é que ela seja negativa. Se é para ela ser negativa, nós precisamos colocar não. E aqui, nesse espaço, está faltando não. Lembrem que a gente nunca coloca um not sozinho. Como não tem verbo to be, a gente precisa do auxiliar. Nós estamos usando have no presente. Portanto, a gente vai usar o auxiliar do presente. Nós temos do ou does, seguindo aquele mesmo critério. Sempre do e o S é só na terceira pessoa do singular. Então, a nossa preocupação é só na terceira pessoa do singular, que é onde a gente precisa usar o does. Mas como é negação, a gente não vai botar só does, né? A gente precisa do não junto. Então, eu botei agora o seguinte título, don't or doesn't. Don't or doesn't. Qual dos dois nós vamos usar? A dica já foi dada, né? Does, só para he, she ou it. E depois, has to or have to. Vocês estão lembrados que nós temos aqui um have to e aqui um has to. Mas a gente precisa prestar atenção nisso agora. Então, vamos ver como é que ficou. Vejam, I don't have to wash the dishes. You don't have to wash the dishes. Na terceira pessoa, he doesn't wash the dishes. Nem vou ler a frase toda. Vamos pensar um pouquinho sobre o que está escrito aqui, depois a gente volta. Mas o importante é he, she ou it doesn't. E por último, we, you ou they don't have to wash the dishes. Então, we don't have to wash the dishes. Será que esse nosso quadro está todo certo? Vejam que eu comecei a ler a terceira pessoa, he doesn't, daí tem esse has to aqui e eu fiz, vamos parar um pouquinho e pensar, porque aqui tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando a gente usa auxiliar, o verbo tem que voltar sempre para a forma original, para a base form. Então, esse has agora está inadequado, ele era correto lá na frase afirmativa. Como nós usamos o doesn't para fazer a negação, isso aqui não está correto. Precisamos tirar esse has daqui. Tiramos o has e colocamos have to. Agora sim, she doesn't have to wash the dishes. E assim fizemos as negações. Então, não esqueçam, a gente tinha has antes do doesn't, mas quando a gente usa o auxiliar,
ele tem que voltar para base form. Sempre que a gente usar auxiliar em inglês, isso acontece até mesmo no passado, quando a gente usa o auxiliar em inglês, o verbo volta para base form. Usamos o auxiliar, o verbo voltou para base form. Aquele has foi embora. O nosso próximo passo é ver as nossas interrogações. Então vejam que eu coloquei o título Interrogative Sentences e a gente tem que pensar da mesma forma. Ela segue um critério parecido com o da negação, mas agora a gente não tem o não, né? Então, vamos ver o exemplo. Vejam que novamente eu estou colocando a minha frase afirmativa. I have to wash the dishes. He has to wash the dishes. They have to wash the dishes. Nós temos uma frase afirmativa. Olha, vejam, ponto final. Ainda não criamos a interrogação. Para criar a interrogação, como não tem verbo to be nessa frase, o verbo é have to ou has to e o wash, nós não temos to be, nós precisamos do auxiliar. Pensando novamente naquela regrinha, auxiliar do presente é do ou does, focando na terceira pessoa, que é diferente. Lembrem que em inglês o processo da interrogação é um pouquinho diferente da língua portuguesa, porque na língua portuguesa a gente coloca um ponto de interrogação e pronto. Em inglês não, tem sempre uma troca, tem sempre um acréscimo de alguma coisa na frente do sujeito. E é o que está faltando aqui para virar uma interrogação. Então, aí vem novamente a pergunta. Vamos usar do or does. Pensando, does para he, she, it. Has to or have to? Has to or have to? Aqui na minha afirmação eu usei ambos. Usei o has to e usei o have to. Mas vamos ver agora quando virar interrogação. Vejam, coloquei o do na frente. A minha interrogação ficou: do I have to wash the dishes? Do you have to wash the dishes? Coloquei na terceira pessoa o does. Bom, mas ficou does he has to wash the dishes? Aqui a gente tem uma situação, problema de novo, né? Has, o verbo está modificado. Como eu vou usar o auxiliar, ele não pode continuar modificado, ele precisa voltar para base form. E por último, o do novamente. Do we have to wash the dishes? Do they have to wash the dishes? Nós temos que corrigir o nosso problema. Aqui nós temos uma situação problema, temos um erro. Eu usei does e tenho has to. Isso não pode acontecer. Esse verbo precisa ser retirado daqui. Tirei o has to porque ele estava incorreto e voltei a usar o have to, que é a base form. Usamos o does, o verbo volta para base form. E assim formamos as nossas perguntas. Então vejam como é que ficou. Does he have to wash the dishes? Do you have to wash the dishes? Lendo sem pausar, né? Lendo como uma pergunta mesmo, eu diria: do you have to wash the dishes? Do they have to wash the dishes? Does she have to wash the dishes? E é isso então, assim a gente forma as interrogações. Na realidade, embora o conteúdo have to, com essa ideia de obrigação seja novo para vocês, a parte do do, does, de voltar para base form, é uma revisão, porque ele segue a mesma regra do que vocês já viram no presente simples, no passado simples, né? Turma, aqui tem alguns exemplos, vejam. I have to prepare our classes. Eu coloquei como minha obrigação. Eu tenho que preparar as nossas aulas. You have to do your homework. Vocês têm que fazer as suas tarefas. E aí eu botei uma frase interrogativa. Do you have to wake up early? Você tem que acordar cedo. You don't have to cook. Vocês não têm que cozinhar.
Your friend has to stay at home. Seu amigo tem que ficar em casa. Então, nesses exemplos, o que eu fiz? Eu coloquei a primeira frase afirmativa usando I have, tranquilo, sem nenhuma alteração. A minha segunda frase eu botei you have, também tranquila. Vejam que na última, também afirmativa, como na primeira e na segunda, eu usei your friend. Your friend é seu amigo ou sua amiga, então é a terceira pessoa do singular. Ele subentende a he ou she. Precisei usar has. Então ficou your friend has to stay at home. Então a primeira, a segunda e a última frase são frases afirmativas. Aqui eu coloquei uma frase interrogativa e uma negativa. Usamos o do na frente para fazer interrogação e usamos o don't para que ela virasse para que a gente conseguisse fazer uma negação. You don't have to cook. Usei também aqui situações de obrigações nossas, né? Algumas relacionadas à nossa rotina, outras atividades de casa, como acordar cedo, cozinhar, enfim, para a gente lembrar um pouquinho também desse vocabulário que ele aparece aqui nesta unidade também. Aqui, turma, eu botei uma tirinha para tentar exemplificar para vocês essa questão do have to como uma obrigação, certo? Então, vejam, what's wrong? O que há de errado? Um personagem pergunta, né? O outro responde, I'm not happy. Ele responde como sendo o erro, né? O problema dele. O primeiro personagem diz, you don't have to be happy. Você não tem que estar feliz ou você não tem que ser feliz. E ele responde, really? Qual é a ideia desse quadrinho? Ele traz para nós a ideia de que o personagem 2 está chorando por não estar feliz, mas achando que ele não está cumprindo uma obrigação. Vejam que quando ele diz you don't have to be happy, ele responde como se isso fosse uma obrigação, só que no negativo. Você não tem que ser feliz, ou você não tem que estar feliz. Ou seja, você não tem a obrigação de ser feliz, você não tem a obrigação de estar feliz. É o sentido da tirinha aqui. E aí ele diz, that's great. Então, qual foi o sentido da história? Ele não estava chorando simplesmente porque ele estava triste, ele estava chorando porque ele achava que tinha um problema por não ser feliz. E aí o colega diz que ele não tem a obrigação de ser feliz e pronto, problema resolvido. Mas assim, qual era o meu foco, o meu objetivo? Que vocês vissem o uso desse have to como uma obrigação. Vejam que nós usamos o have e o to be na base form. Todo verbo que vem depois do have, ele vai estar na base form. Então, nós usamos lá no exercício anterior, nos exemplos anteriores. Vamos voltar aqui. Olha só. Have to prepare. Prepare está na base form. Have to do. O do aqui é o verbo fazer. Você não tem que fazer, ele está na base form, ele está no infinitivo. E assim por diante. Todos estão no infinitivo. Portanto, quando a gente vai usar o verbo to be, a gente também não vai poder usar am, is, are, que foi o que aconteceu então aqui, ó. You don't have to be. Eles usaram o be na base form, no infinitivo. Sempre esse verbo que vem depois do have to vai ser no infinitivo. Turma, finalizada então a explicação sobre o uso do have to e toda a lembrança também, né, das alterações que acontecem no Simple Present, vamos olhar agora o texto que o nosso livro oferece. Vejam, no início da unidade, nós temos esse texto e por uma questão de tempo, para não estender tanto o nosso vídeo, eu não vou ler com vocês o texto todo, mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos, então eu vou falar sobre ele de forma mais resumida. Nós temos aqui uma situação em que a senhora Elton diz que a Aunt Maria vai chegar, ela mandou um e-mail e vai chegar. E a partir disso, ela distribui funções para todos na casa para ajudar a organizar a casa, a limpar a casa. Então, ela colocou
algumas funções e eu marquei alguns pontos que eu queria chamar a atenção de vocês aqui no texto. Vejam que aqui no início diz assim, I have an email from Aunt Maria. I have an email, vejam que nós usamos o have aqui, eles apresentaram have, mas esse have não é o have to, ela só diz eu tenho um e-mail. Esse está como verbo principal. Nos outros casos, não, vejam que tem have to e mais um verbo no infinitivo. E aqui são as funções, os afazeres, então, que ela está distribuindo entre eles. Então, ela diz que alguém tem que colocar os livros na prateleira. Vejam, you have to put all your books and papers away. Isso ela falou para o marido. Na sequência, ela diz, you have to put all the DVDs back on the shelves. E você tem que colocar os seus DVDs na prateleira, ok? A função aqui dos livros, ela se refere ao marido, e depois ela diz, and Harry, e que Harry é o filho. This living room's a mess. You have to put all the DVDs back on the shelves. Você tem que colocar todos os livros na prateleira. Continua o diálogo e ela dá uma outra função. And then you have to clean your room. E então você tem que limpar o seu quarto. Ele tenta argumentar com a situação e ele diz, so why do I have to clean it? Vejam, but Aunt Maria isn't going to stay in my room, mas a tia Maria não vai ficar no meu quarto, então why do I have to clean it? E aqui eles usaram o have to, mas numa pergunta, vejam, why do I have to clean? Do na frente, porque é uma pergunta. Na sequência, ele continua e ele fala sobre a irmã. Sally doesn't have to clean. Sally doesn't have, uma negação e o have na base form. Usou does, o verbo voltou para a base form. Lá no finalzinho, a função então, que ela coloca, a última função é he has to clean his office. Agora ela se refere ao senhor Elton, né? A função dele, he has to clean his office. Ele vai ter que arrumar o seu escritório. E assim eles fecham esse texto. Eu quero que vocês leiam o texto com atenção, né? Retomando todos os pontos. Eu só abordei o foco, dando um foco maior aqui na questão do uso do have to, mas vocês precisam ler para entender todo o texto, embora eu já tenha resumido. Porque na sequência eu peço que vocês façam essas atividades, que são as atividades de leitura e compreensão daquele texto. Elas estão anotadinhas ali, tá? Ainda tem nessa página essa atividade também para vocês fazerem. Aqui eles colocam atividades, coisas que a gente tem como função ou que a gente pode fazer como lazer, mas para exercitar o vocabulário, e pedem que a gente ligue as imagens às informações. Vejam que são frases, são fragmentos que a gente pode usar com have to. Aqui eu coloquei algumas atividades de rotina, gente. Muitas delas vocês já estudaram, vocês conhecem, mas elas são importantes e a gente precisa relembrar. Então, eu peço que vocês depois olhem na plataforma esse material em PDF e copiem nos seus cadernos essas expressões para vocês relembrarem, para vocês exercitarem. São expressões bem comuns e vocês precisam saber, né? Tipo, go home, have lunch, have breakfast, have dinner. O que acontece? Essas expressões sobre fazer as refeições, às vezes os alunos trocam o que seria o almoço, o que seria o jantar. Então retomem isso, vejam, anotem no caderno, traduzam, para a gente conversar depois na nossa aula online, caso vocês tenham alguma dúvida de significado aqui, tá? Eu coloquei essa observação porque eu quero que vocês prestem atenção também nas páginas 45, 46 e 48, que tem outras atividades relacionadas a obrigações, a rotinas, coisas que nós podemos ou nós temos que fazer. Então observem as expressões que aparecem nessas páginas. Como tarefa, dessa vez não pedi muita coisa, né? Recebi um pedido na última aula, na nossa aula online, então diminui a quantidade de tarefa dessa vez, tá? Então, Student's Book, page 45, no Student's Book, na página 45, os exercícios 2 e 3, são aqueles dois que eu mostrei ainda há pouco.
Página 48, os exercises 5 and 6 são exercícios relacionados ao have to. Um deles está aquele no quadrinho, que o nosso livro sempre aparece com um quadrinho rosinha, e o outro são frases para completar. Depois nós vamos para o workbook, que tem pages 26, exercise 2, só. E 29, exercise 6. Bem pouquinha coisa de tarefa agora para vocês, turma. E por fim, eu quero mostrar uma mensagem que eu encontrei, achei interessante. It's okay. Life doesn't have to be perfect. It just has to be lived. Acho que combina com a situação que a gente está vivendo. Ok, a vida não tem que ser perfeita, ela somente tem que ser vivida. E eles usaram have to be. So, I have to go. Eu achei bonitinha essa figura, como tem o have to, e é o fim da nossa aula, eu coloquei aqui, so I have to go. See you guys. Bye bye. Kisses.